Bom, boa tarde para todo mundo. A gente vai dar início então à nossa disciplina de Psicologia Social 1. Eu recomendo para quem não fez e quem não pôde participar da aula passada, que assista o vídeo que está disponibilizado lá na atividade da semana 2 para compreender tanto o nosso plano de ensino quanto a proposta da nossa disciplina e as maneiras pelas quais a gente vai trabalhar, né? É um vídeo curto, de aproximadamente 40 minutos, mas que ele é extremamente esclarecedor para os nossos propósitos. A gente vai aprender psicologia social durante esse semestre de uma maneira um pouco distinta do que é feita em outras universidades e em outras disciplinas que levam o mesmo nome. No geral, a psicologia social ou os professores das disciplinas de psicologia social preferem abordar os objetos que são próprios dessa disciplina, como, por exemplo, comportamento em grupo, as atitudes sociais, as relações de gênero, as relações de classe social, a produção da marginalização e da exclusão social no Brasil, e etc, etc, etc. E especialmente a questão da produção da violência. Então é como se a psicologia social, nesse sentido, fosse composta por uma variável quase que infinita de subtemas que são apresentados para efeitos didáticos a cada aula. A proposta dessa disciplina é outra, é a gente compreender a psicologia social como uma disciplina histórica, ou seja, como sendo influenciada por aspectos históricos e como constituída ao longo da história da própria psicologia. Para a gente fazer isso, isso vai ficar muito claro quando vocês começarem a ler os textos do Robert Farr, a gente vai abordar a psicologia social cronologicamente. Quando eu digo cronologicamente, em Psicologia Social 1 nós vamos abordar as décadas de 1890 a aproximadamente 1950, que é o período que a gente chama clássico, ou o período de formação da psicologia social, tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto no Brasil. E, além de fazer essa abordagem histórica, nós vamos fazer uma abordagem geográfica da psicologia social, por contextos históricos e não por fronteiras. Nós vamos abordar a psicologia social a partir de 3 grandes espaços socioculturais: a Europa continental, principalmente a tradição francesa e também a tradição austro-húngara, alemã, e a Europa inglesa, por assim dizer, que vai muito influenciar os Estados Unidos. Então, se de um lado nós temos o contexto anglo-saxão da psicologia social, Inglaterra e Estados Unidos, nós vamos ter outros 2 contextos, o francês e o alemão austro-húngaro, que são essenciais na delimitação e na proposta de psicologia social que a gente vai aqui se debruçar. Por que nós vamos pegar esse período histórico? Porque é nesse período histórico que a psicologia no geral e a psicologia social em específico vão ser entendidas como ciências. Obviamente que antes dessas décadas a gente já estudava aspectos próprios da psique humana, mas ou estudávamos por meio de uma perspectiva religiosa ou por meio de uma perspectiva filosófica. A partir dos postulados do Auguste Comte, um pós-iluminista francês, que vai propor então a ideia de positivismo, a necessidade de a gente medir, aferir, fazer experimentos, comparações para chegar à verdade das coisas, e as verdades das coisas não são regidas por Deus, como era próprio do período medieval, mas sim por leis intrínsecas do próprio funcionamento desses fenômenos, sejam os fenômenos físicos, sejam os fenômenos sociais. Abro um parênteses, para Auguste Comte, por exemplo, se chove é porque existem determinadas condições que propiciam a chuva. Se as pessoas amam, é porque também devem haver condições específicas para isso acontecer. Se as pessoas são violentas, quais são as condições que fazem a violência aparecer e se manifestar? Então deve haver leis de funcionamento dos fenômenos sociais e humanos. É nesse período histórico, a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, que vai dizer respeito, então, da criação das disciplinas científicas, sejam elas a sociologia, a antropologia, a biologia, a economia,
e a psicologia. Os fatos psicológicos também não eram estudados só por psicólogos, que é uma categoria nova. Ela era estudada por filósofos, por economistas, por matemáticos, por médicos, por pedagogos, por uma série de pessoas interessadas sobre aspectos de relacionamentos humanos. Então, as décadas entre 1890, com a influência do Auguste Comte, até 1950, elas são um terreno fértil para a gente entender como a gente foi criando a ideia de sociedade. É claro que a ideia de sociedade ou de social existe antes desse período histórico, mas é nesse período histórico, com a psicologia social, com a antropologia, com a sociologia, que vai haver definições conceituais e precisões terminológicas para esse conceito. Então, a psicologia e a psicologia social, nós vamos começar a falar do que ela trata, ela se preocupava, ou ela estava preocupada com qualquer tipo de aspecto que influenciasse na construção e na expressão da subjetividade humana. Por quê? Porque apesar de nós termos traços característicos de ordem biológica, esses traços biológicos são lidos a partir de uma determinada cultura. Eu vou dar um simples exemplo para vocês. Do que adianta você ter ouvido absoluto para a música se você vive numa sociedade que não valoriza a música? Essa vai ser uma capacidade que não vai ser utilizada em nenhum grau. Ou seja, é a cultura que vai definir o que a biologia pode ou não pode valer e se fazer valer nos contatos humanos. Um outro exemplo, do que vale você ter um raciocínio lógico, matemático aguçado, se você vive numa sociedade no qual não há escola, não há escolarização, não há uma valorização do saber matemático ou do raciocínio lógico. Novamente, é um outro exemplo de como são os aspectos culturais, societários, que influenciam a expressão das características biológicas. Então, que uma coisa fique clara, é óbvio que existem traços que são definidos pela biologia. A altura, a cor da pele, a cor dos cabelos, outras características do corpo, ou outras características como, por exemplo, atenção, memória, velocidade e tantas outras. Mas essas características só adquirem valor positivo ou negativo a partir de valores culturalmente estabelecidos, que mudam entre os grupos sociais e mudam na própria história. Vamos pensar que, por exemplo, durante muito tempo, a gente pode dar um exemplo da masculinidade. Uma masculinidade tóxica, ou seja, violenta, impetuosa, ela foi valorizada durante um tempo na nossa história. Nesse nosso contexto histórico, ela é valorizada por alguns grupos sociais, por outros não. Veja, o mesmo traço, masculinidade, impetuosidade, agressividade, que podem ser decididos pela biologia, vão adquirir valor, representação, significância numa cultura unicamente. Então a psicologia social, junto com a antropologia, junto com a sociologia, vai se preocupar fundamentalmente com esse aspecto. O quanto as características externas aos sujeitos e anteriores aos sujeitos influenciam na constituição e na expressão da subjetividade desses sujeitos. O que deixa uma questão muito importante. O que forma a nossa subjetividade? São os aspectos com os quais a gente nasce, que nós herdamos dos nossos antepassados, o que porventura vamos deixar para os nossos descendentes? Ou será que nossa subjetividade é mais um reflexo das pressões exteriores e que criam a impressão de que elas não são interiores? É sobre essa dualidade, é sobre essa questão que a psicologia social se debruça desde a sua origem. Como a nossa subjetividade é feita? Ela é apenas a expressão do interior ou ela é a influência das contingências exteriores? A gente vai abordar essa disciplina fazendo esse tensionamento a todo momento. Em alguns momentos, alguns autores preferem as teorias das externalidades para explicar a subjetividade, e outros autores preferem as teorias, ou dão mais peso e mais ênfase às teorias das internalidades para explicar a nossa subjetividade. Mas todos esses autores que nós vamos abordar nessa disciplina, eles têm um elemento em comum. Eles não desprezam um ou outro elemento.
Ou seja, eles sabem que existem pressões internas e pressões externas. Eles apenas enfatizam ora um, ora outro elemento. E é essa briga que vai fazer a composição da disciplina de Psicologia Social ao longo da sua história. Então, para começar a conversar sobre Psicologia Social, é importante que nós nos atenhamos à própria palavra, social. O que social quer dizer? Durante um bom tempo, as explicações ou as conceituações sobre social dizem que social é simplesmente o ajuntamento, o agrupamento de pessoas no mesmo espaço físico. Então, se você tem pessoas que moram numa mesma comunidade, no mesmo país, numa mesma localização geográfica, nós podemos falar então de aspectos psicológicos sociais, porque eles partilham o mesmo ambiente. Na Idade Média, a ideia de social passa a ser outra. Social passa a ser visto como algo da ordem da carência e da caridade, e que é uma das, vamos dizer assim, um dos aportes semânticos ainda presente na nossa sociedade. Nós fazemos atos sociais, ajudamos os outros, temos caridade para com o outro. Então, social diz respeito, ou diria respeito, àquilo que nós fazemos para o outro e o que fazemos de bom para o outro. Porque se fizermos as coisas boas para os outros, certamente vamos para o reino do céu. Na modernidade, a ideia de social muda radicalmente. Nós não podemos mais ter, e isso está lá em Augusto Comte, uma ideia falsa de que social significa caritativismo ou assistencialismo. Ele até pode vir a significar isso. Mas social não é o simples agrupamento das pessoas, e social não é apenas ajudar e amar o próximo. Social diz respeito a como nós nos constituímos. Social significa o quanto nós influenciamos e somos influenciados pelos outros na constituição das nossas características e, por consequência, das relações que nós temos entre as pessoas. Então, é esse o sentido do social que nós vamos tomar nessa disciplina como uma pedra fundamental. Social é algo que nos forma e que nos garante ou que nos dá condições de conviver com o outro. Cada sociedade vai definir o que é socialmente aceito e o que não é socialmente aceito. Algumas sociedades, por exemplo, vão enfatizar os aspectos da violência como resolução de conflito, outras vão banir a ideia de violência física como resolução de conflito, e aí vocês podem pensar em qualquer outro exemplo que a gente possa dar aqui a título de explicação. Essa ideia de social é muito importante porque a gente pode fazer a seguinte indagação. Existem comportamentos, pensamentos ou sentimentos que não sejam sociais? Ou quando comportamentos, pensamentos e sentimentos se tornam sociais? Será que em algum momento nós temos comportamentos, pensamentos e sentimentos, atitudes que são individuais, que são só nossas e que nunca receberam a influência dos outros? Ou será que isso nunca existiu? Ou será que desde a nossa origem, e mesmo antes das nossas origens, nós já somos influenciados pelo tecido social e pelos outros? Vamos recorrer a um exemplo para tentar explicar isso. Mesmo antes de nascer, nós já somos influenciados por uma série de concepções, representações e palavras sobre as quais a gente não tem o mínimo domínio. Então, por exemplo, quando uma mulher está grávida e se descobre que é um menino, já há toda uma confabulação sobre qual será o nome. Será que ele vai receber o nome do avô, o nome do tio? Será que ele vai, por exemplo, gostar de jogar futebol? Que ele vai ter determinado emprego? Porque nós devemos pintar o quarto de azul e não de rosa, porque rosa é cor de mulher, e aí homens não devem ser mulheres. E por aí vai. Os exemplos poderiam seguir infinitamente. Antes mesmo do feto nascer, da criança nascer, antes mesmo dessa criança poder escolher algumas coisas, ela já é escolhida e decidida por outras pessoas que fazem parte da sua convivência, que já lhe dão um nome, que já lhe atribuem característica, que já lhe atribuem expectativas. É claro que num dado momento essa pessoa pode recusar.
Então uma criança pode nascer e o pai diz, por exemplo, logo de saída, né? Quando crescer você vai ser advogado igual ao seu pai. E na adolescência, esse jovem pode recusar essa expectativa paterna, mas ele vai recusar a expectativa traçada por outrem. Ele vai ou confirmar a expectativa traçada por outrem. De qualquer forma, recusando ou aceitando, o que está em jogo é a relação do sujeito com o outro e nunca do sujeito consigo próprio. Então seria falacioso, seria errado dizer que existem comportamentos que são individuais e comportamentos que sejam grupais. Os comportamentos já são grupais desde a sua origem, desde a sua instituição, mesmo que o sujeito recuse essas expectativas, essas normas e esses valores sociais. Ora, outro exemplo poderia ser, na nossa sociedade é esperado que a gente não roube, que sejamos honestos. Pode ser que em um determinado momento a gente cometa um crime e recuse aquilo que foi colocado como uma norma social. Mas veja bem, você só recusa algo que foi posto como norma social porque algo foi posto como norma social. E como essas coisas são ou nos formam desde a origem? Basicamente por meio da linguagem. E quando eu digo linguagem, eu não estou falando só da vocalização, porque existem linguagens de sinais, existem linguagens gráficas. Imagine que surdos mudos, apesar de não falarem, de não escutarem, eles possuem linguagem e eles transmitem cultura. Então, linguagem não deve ser confundida com a voz. Linguagem é uma série ordenada de símbolos que constituem os sujeitos. Linguagem diz respeito às regras de funcionamento de uma sociedade, que podem ser aceitas ou recusadas pelos sujeitos. Essa é a ideia de linguagem que a gente também vai utilizar ao longo dessa disciplina. Então vejam, quando as pessoas utilizam da linguagem para nomear, para instituir, para organizar a vivência, isso está formando a subjetividade das pessoas. Então é na relação com a linguagem que se dá com o outro de carne e osso, ou com um outro imaginário, que nós nos constituímos e vamos constituindo as outras pessoas por influência. Por que pode ser de carne e osso e não precisa ser um outro de carne e osso também? Porque imagine que ao longo da sua história pessoal, você trava e travou relações com pessoas efetivas que estavam ali na tua frente. Seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus tios, seu namorado, sua namorada, seus colegas de classe. Mas você também foi constituído pela leitura do livro, por um personagem do livro que você achou interessante, por um personagem de um filme, de uma história em quadrinho que você achou legal e que você nunca vai encontrar. Talvez você tenha lido um livro, não sei dar um exemplo, sei lá, Harry Potter. Né? Você nunca vai encontrar o ator do Harry Potter, você nunca vai encontrar o Harry Potter de verdade, mas algumas características ou valores que estão escritos e que descrevem o personagem Harry Potter na série de livro, pode ser algo que você fale, é verdade, está aí, são coisas importantes que talvez eu deva encampar. Ou então, que grande baboseira, esse Harry Potter é um idiota com essas características, recuso todas elas. De qualquer forma, você só constituiu a sua subjetividade por ter aceitado ou por ter recusado algo que foi originário do campo do outro, seja o outro imaginário ou o outro de carne e osso. É claro que nós temos muito mais contato com outros de carne e osso do que com outros imaginários. Né? Não dá para pensar na constituição de uma sociedade humana que sobreviva, que não tem um outro de carne e osso para nos alimentar. E pensem também nessa relação fundamental. Quando nós nascemos, nós dependemos, ao contrário de quase todos os outros animais, por muitos anos dos cuidados intensivos de outro ser humano. Não dá para sobreviver, ou vai ser muito difícil sobreviver, se um outro ser humano não cuidar da gente. E cuidar não significa só dar água, leite, comida, banhar, colocar para dormir, limpar a fralda. Cuidar significa isso é proibido, isso é permitido, isso é bem-quisto, isso é mal-quisto, isso você deve fazer, isso você não deve fazer. A dimensão do outro é fundamental para a nossa Constituição. O que eu quero dizer com isso é que não dá para separar algo que seja indivíduo e algo que seja coletivo.
e que no momento isso se entrecruzou e nos formou. Esse entrecruzamento acontece desde sempre. Desde sempre. É inegável que isso aconteça. Bom, eu gostaria de ler uma frase aqui de uma pessoa que chama Silvia Lani, uma importante psicóloga social da PUC de Campinas e depois da PUC São Paulo, que ela diz o seguinte: em outras palavras, a psicologia social estuda a relação essencial entre o indivíduo e a sociedade. Notem, a relação essencial. Esta entendida historicamente desde quando seus membros se organizam para garantir sua sobrevivência, até seus costumes, seus valores e instituições necessários para a continuidade da sociedade. Olha que definição interessante de psicologia social. O que essa definição quer dizer? Que o objeto de estudo da psicologia social é a relação entre indivíduo e aspectos coletivos. E que essa relação acontece desde antes do nascimento do sujeito até o momento em que ele deixa a sua existência, mas que continua sendo lembrado por outras pessoas. Continuidade da sociedade. Ou seja, a psicologia social se preocupa com qualquer subtema que se encaixe sobre esse grande tema. Quais assim quaisquer subtemas? Ora, violência é uma relação entre o sujeito e a sociedade, objeto de estudo da psicologia social. Amor, objeto de estudo da psicologia social. O que mais? Honestidade, também. Criminalidade, também. Gênero, também. Orientação sexual, também. Etnicidade e raça, também. Veja, você pode nascer com a tez negra, ou você pode nascer albino. Quem vai te falar que ser albino ou ser negro é um aspecto positivo ou negativo num determinado grupo? Não é você, é a sociedade. Você pode até dizer, não, mas não é problema que eu seja um negro. Se você estiver passeando ou passando por algum lugar onde esteja a Ku Klux Klan, isso vai ser um problema à sua revelia. Então quem decide o que é socialmente valorizado e não é socialmente valorizado? Não é o sujeito, é a cultura, são as normas. A psicologia social, portanto, se debruça sobre a tensão entre o que supostamente é interior, o que é exterior e como isso é apreciado, valorizado de maneira positiva ou negativa pelo coletivo. Bom, outras coisas que a psicologia social pode estudar. A linguagem, como meio de coesão ou de produção de discussão de problemas entre os sujeitos. Mas veja, eu posso falar A, você entender A, eu posso falar A, você entender Z, mas o fato é que se eu disser A e você entender, ou se você não entender, nós estaremos mantendo uma relação entre um indivíduo e um coletivo. A psicologia social também se debruça sobre papéis. O que é esperado que um homem faça, o que é esperado que uma mulher faça. A psicologia social também se debruça sobre as regras sociais. O que é esperado que um trabalhador faça, o que é esperado que um patrão faça. Quais são as normas que regulam essa relação. E essas relações, quaisquer que sejam, são aprendidas via interação. Essa é uma palavra-chave em psicologia social. Nós aprendemos a ser o que somos porque interagimos com outros seres humanos. São os outros seres humanos de carne e osso, ou aquele que foi deixado como relato escrito pela cultura humana, que nos ensinam o que é o proibido, o que é permitido. Então aquilo que eu digo que é minha identidade pessoal, ela só é formada porque antes disso existe uma identidade social. A minha identidade pessoal é social. Bom, a psicologia social também se preocupa, além da linguagem, com outras instituições que organizam a interação entre as pessoas, especialmente a família, né? E quando eu digo família aqui, eu não estou falando de uma família necessariamente heteronormativa, nós estamos falando de um agrupamento de pessoas que cuidam dos seus dependentes. Então podem ser um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens, três mulheres, uma mulher que sai do casamento, recasa, pode ser só um homem, só uma mulher. Família pode ter múltiplas configurações, mas que desde que fundamentalmente elas promovam o cuidado e a socialização das crianças, elas são famílias.
A família é o primeiro ambiente socializatório dos seres humanos, mas não precisa ser o único, porque sujeitos que não possuem famílias, por exemplo, aqueles que são enjeitados ou que ficaram órfãos, eles podem ter famílias substitutivas, ou seja, pessoas que cuidem e pessoas que lhes repassem o funcionamento social por meio de instituições, né? A tia da instituição, a cuidadora da instituição. E essa aprendizagem que se dá na família, que a gente dá o nome de socialização primária, não é um tipo de aprendizagem que a gente vai chamar de escolarização formal. Ninguém sentou com os pais quando nasceu e os pais abriram um PowerPoint para falar: meu filho, você sendo homem, eis as regras da masculinidade. Nós aprendemos essas normas de conduta e de interação na interação e de maneira inconsciente. Outro mecanismo socializatório importante, significante para a psicologia social é a escola. Por que a escola? Porque a escola é um projeto de massa e de massificação dos sujeitos. Esperamos que os sujeitos entrem num determinado dispositivo educacional e saiam mais ou menos padronizados no seu final. E não saem padronizados apenas do ponto de vista do conhecimento. Por exemplo, todos devem aprender equações de segundo grau até a sexta série, até o sexto ano do ensino fundamental. Isso é uma padronização. Mas todos os alunos devem aprender a se sentar em fileira, ou a se levantar quando o diretor entra, ou a cantar o hino nacional em determinados momentos, ou a não jogar papelzinhos e bolas de papel nos professores. Ou seja, nas escolas nós aprendemos conteúdos, mas aprendemos a docilizar o corpo. Então a escola é um mecanismo por intermédio do qual nós aprendemos normas sociais, normas socializatórias. Ou seja, preocupação para a psicologia social entender que tipo de subjetividade está sendo formada e distribuída pelas escolas. São sujeitos autônomos, críticos, reflexivos? Ou será que são sujeitos passivizados, sujeitos acríticos, sujeitos que não conseguem pensar refletidamente sobre o próprio mundo e apenas cumprem ordens, são obedientes? Então, a preocupação da psicologia social é entender como a nossa subjetividade se forma no contato e por meio da interação com o outro. E por fim, além da escola, da família, o ambiente do trabalho é um ambiente muito importante para a formação da nossa subjetividade. Porque pelo trabalho, a gente não aprende só a fazer objetos. Então, numa fábrica de automóveis, a gente não aprende só a fazer automóveis. Numa fábrica de automóveis, a gente aprende em que momento nós intervimos sobre o trabalho do outro, se nós intervimos criticando ou apenas funcionalmente repetindo determinados padrões, se o nosso chefe, o nosso gerente, se o nosso professor, por exemplo, ele permite que a gente fale e considere as nossas vozes, ou ele simplesmente ordena, manda e espera que a gente cumpra. Então, nas famílias, nas escolas e nos ambientes de trabalho, escola, entendo universidade também, nós formamos subjetividades, sem que os sujeitos saibam que essa subjetividade está sendo formada. A psicologia social, então, se preocupa em entender quais são os processos ocultos, portanto inconscientes, que organizam essa interação entre as pessoas. É isso que a gente vai se debruçar aqui ao longo dessa disciplina. Então, portanto, gente, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar especificamente das grandes tradições da psicologia social e de como elas entendem como nós mantemos e por meio de quais mecanismos psicológicos nós mantemos interação entre as pessoas. Nós vamos falar do contexto francês e especialmente dois autores, Gustave Le Bon, com a teoria das multidões ou das massas, e Émile Durkheim, com a teoria das representações coletivas. Vejam essa aula com calma, leiam o texto com calma dessa aula e da próxima aula, mandem suas dúvidas aqui no mural dessa disciplina e a gente segue conversando. Obrigado a todos, espero ter sido claro e se não tiver sido, por favor, entrem em contato comigo. Um abraço para todos.